caminhos. Olá, muito boa tarde, amigos do Brasil Export, amigas conselheiras do Brasil Export. Hoje damos início à nossa jornada com mais de 50 lives programadas pelo ano de 2021. Nosso horário tradicional das 15 horas, para tentar amenizar um pouco esse nosso sofrimento, essa nossa angústia que todos nós estamos passando. Um dos nossos participantes, muito obrigado, Almirante, pela sua participação. E aqui, Almirante, quero também fazer um registro, como é importante um porto anfitrião, no caso do Rio de Janeiro, estar realmente tão envolvido com as questões do Sudeste Export. Quero também aqui fazer um agradecimento aos diretores Mário Povia e Jean Paulo Castro e Silva pela também participação aqui nesta tarde de hoje. Agradeço também ao amigo Júlio Castiglione, presidente da Companhia Docas do Espírito Santo. Júlio, muito obrigado pela sua presença. Agradeço ao Caio Cunha, gerente de Relações Institucionais do Porto do Açu, nosso conselheiro aqui do Sudeste Export. Caio, obrigado mais uma vez pela sua presença. E agradeço o presidente da Companhia Docas do Porto de São Sebastião, Paulo Oda. Muito obrigado, Paulo, pela sua presença. Hoje o tema, os desafios dos portos da região Sudeste em 2021. Tenho certeza que teremos uma tarde importantíssima aqui para a região, dando início na nossa jornada. Quero, antes de mais nada, mais uma vez, mencionar esse momento que estamos vivendo, momento de muita tristeza. Hoje cedo, ao começar o dia, todos nós fomos surpreendidos pela perda do amigo Kleber Lucas, presidente da ABAC. É uma grande perda aí para nós. Nós que estamos, na verdade, perdendo amigos aí quase que diariamente. Ontem tive uma perda pessoal também da avó dos meus filhos, dona Roseli. Semana passada, dona Marina, mãe do nosso amigo Márcio Delfim. Mês passado, o Danilo, irmão do nosso amigo Aloísio, e por aí vai. Então, quantas Marinas, quantos Klebers, quantos amigos que nós iremos perder ainda por conta aí de um erro de governo, um erro de vacina, um erro de estratégia. Então, mais uma vez, eu queria pedir um momento de silêncio, para uma reflexão e para uma homenagem ao nosso amigo hoje, que nos deixou grande liderança do setor da cabotagem, da logística e infraestrutura portuária do país. Bem, vamos lá. Só mais um registro importante. Nosso amigo Kleber participou no passado das atividades aqui, nesse mesmo espaço, em atividades tanto do Nordeste como do Sul Export. Então, vamos dar início a esta tarde, a esta jornada de 2021. Muito feliz em começar com o Sudeste Export. Ontem nós tivemos um grande lançamento, aqui vários participaram. E qual vai ser o formato hoje? Vou dar de 10 a 15 minutos para que cada porto possa fazer sua apresentação, mostrar de forma muito sucinta aí planejamento para 2021, os resultados, e, na sequência, aquele nosso formato para algumas perguntas aqui dos nossos conselheiros e convidados. Eu gostaria de iniciar com o almirante Francisco Laranjeira. Por gentileza, almirante, a palavra está com o senhor. Obrigado, Fabrício. Obrigado pelo convite aqui, estarmos nessa tarde aqui, buscando a melhoria dos nossos negócios, a melhoria, a apresentação dos nossos portos, que nós conseguimos evoluir e o que nós estamos vendo para esse ano que se inicia aí, 2021. Todos se lembram aqui que o ano passado, quando eu estive presente nas lives, eu sempre citei que nós estamos trabalhando o ano de 2020 em 6 eixos estruturantes. Então, hoje aqui nós vamos prestar contas desses eixos estruturantes, o que nós conseguimos avançar e o que nós
conseguimos tão bem, né, adiantar tanto. E vão participar comigo aqui dessa fala os meus dois diretores, o doutor Mário, o doutor Jean, vão estar presentes aqui para enriquecer ainda mais a apresentação da Companhia Docas do Rio de Janeiro. Então, vamos nos ater. Quer dizer, o primeiro eixo estruturante seria a melhoria da gestão da companhia. A melhoria da gestão da companhia é um trabalho contínuo, né? Ele começou ano passado e segue esse ano. Ele é contínuo, regenerativo, porque a gente está sempre descobrindo, né? A companhia, muitos anos, ela esteve um pouco largada, vamos dizer assim, e a gente hoje, até hoje, a gente de vez em quando descobre aí algum buraco que tem que cobrir. Entretanto, hoje em dia, no dia de hoje, a gente já tem um horizonte para quitar todas as dívidas e resolver todos os problemas da companhia. Nos próximos 3 anos, a companhia vai zerar todas as suas dívidas, quer seja de tributária, quer seja trabalhista, quer seja junto à União Federal, todos esses buracos de queijo que tinham aí na companhia foram equacionados durante esse ano de 2021, e com a perspectiva de negócio nós vamos conseguir estamos andando para passo largo, chegar daqui a 2, 3 anos, numa situação em que a companhia totalmente saneada, ela possa aplicar todos os seus recursos de faturamento, diminuindo seus custeios, aplicar na infraestrutura tanto terrestre quanto aquaviária, que é o que importa, eu acho, para todos os mundos, para a gente ter cada vez mais um porto competitivo e à altura dos melhores portos no mundo. Os outros eixos estruturantes é a melhoria aquaviária e terrestre, que vai ficar por conta do Dr. Mário pormenorizar. A segurança portuária, como todos sabem, né, depois da inauguração do Centro de Comando e Controle, nós estamos enquadrados no SBS Code. E uma das coisas que nós trabalhamos muito firmemente no ano de 2020 foi a automatização completa dos portões, agora no final, e do agendamento para acesso ao porto. O Porto do Rio de Janeiro, agora no final do mês, passará a ter acesso apenas por meio eletrônico, não mais presencial, e o Porto de Itaguaí, nós esperamos que dentro de 3 meses a gente consiga trazer ao nível do Porto do Rio de Janeiro. Melhoria do aproveitamento de espaços e responsabilidade social vai ficar por conta do Jean, que ele vai apresentar, então, o nosso plano de negócios. Como é que nós estamos vendo 2021? Nós estamos vendo de uma forma muito promissora, né, com bastante otimismo. O ano passado foi um bom ano para a companhia faturou e teve uma melhoria nas suas contas em relação aos anos anteriores significativa, e a gente pretende continuar nessa trajetória. Então, agora, para falar da melhoria do acesso aquaviário e terrestre, eu peço para o doutor Mário poder me ajudar aqui. Por favor, doutor Mário. Boa tarde a todos, meus amigos. Obrigado, presidente Laranjeira. Bom, o que a gente tem conquistado nos últimos anos, e aqui eu queria muito enaltecer o trabalho do almirante Laranjeira, sobretudo na questão de acessos aquaviários. O Docas do Rio vem obtendo um grande êxito na implantação do calado dinâmico do Porto do Rio de Janeiro, também na navegação noturna no canal do Cotunduba. Isso vamos dizer, é infraestrutura na veia, é eficiência, e isso dificilmente seria obtido, e no prazo que foi obtido, se não fosse essa sinergia, né, de nós termos aqui alguém com a qualificação do almirante, com os conhecimentos que ele tem junto à Marinha e aliado também à atividade portuária, a estar no comando de docas. De forma que, de valor inestimável, os ganhos obtidos por docas em tão curto espaço de tempo. O almirante, lembrando, está há pouco mais de 2 anos aqui no comando da companhia. Também a questão da implantação do VTMS, nós vamos ter, apesar do Júlio Castiglione estar aí, mas o nosso VTMS vai ser muito melhor que o de Vitória, vai ser um dos melhores do Brasil, e nós temos muito orgulho do trabalho que vem sendo feito aqui, sob a coordenação do comandante Vilas Boas, que também iniciou a implantação lá em Santos,
e vamos ter realmente um VTMS à altura do que o Estado do Rio de Janeiro merece. Paralelamente a isso, nós iniciamos a licitação da ampliação do Cais da Gamboa, é o principal cais público hoje do Porto do Rio de Janeiro, vamos ampliá-lo, é uma obra grande que deve demorar uns 2 anos, está em processo de licitação, também em licitação a pavimentação deste cais. Temos outras obras importantes, como a repavimentação do acesso terrestre no Porto de Itaguaí, e temos 2 desafios grandes pela frente, que é a recepção de navios de 366 metros no Porto do Rio de Janeiro. Lembrando que o Porto de Itaguaí já conseguiu essa autorização junto à Marinha, então Itaguaí já recebe, já está apto a receber navios de 367, mas o Porto do Rio não, tem evidentemente algumas restrições maiores, e a gente vai em busca disso. E também no canal derivativo, que é o principal canal de acesso ao Porto de Itaguaí, onde precisamos fazer ali obras de aprofundamento e de alargamento. É uma obra também grande e nós estamos atrás aí de viabilização de recursos para isso. Paralelamente a isso, a busca de provimento de infraestrutura, o Almirante já colocou o acesso terrestre, a automação dos gates, e essa possibilidade de recebermos no acesso terrestre. Temos a inauguração do Portão 32, que é um acesso direto, praticamente, à via do porto, direto da concessionária, de uma alça de acesso que foi feita na Avenida Portuária. Então, vamos ter a possibilidade também de receber com maior eficiência um maior afluxo de caminhões, sem que eles necessariamente adentrem nas vias urbanas da cidade. Então, portanto, temos muitas coisas para entregar nesse meio tempo. A nossa ideia, evidentemente, é trabalhar no sentido de fazermos batimetrias e dragagens periódicas, não dependendo de termos situações críticas para isso, e também não dependendo de arrendatários, enfim. A ideia é não lançarmos mão, na medida do possível, de descontos tarifários, mas fazermos isso com os próprios recursos da companhia, dentro de um ambiente de receitas tarifárias e contraprestação de serviço. Nós temos muita notícia boa aí pela frente. A gente tem um plano de negócio, o Jean vai apresentar para vocês, bastante ambicioso. A gente entende que o Porto do Rio de Janeiro ocupa um papel estratégico, está muito perto de uma área de maior consumo e uma área produtiva, de grande produção. Tem predicados, principalmente os portos do Rio de Janeiro e de Itaguaí, que lhes permitem serem bastante competitivos com os seus portos, aspas, concorrentes. Tá? E estamos bastante otimistas, acho que tem uma sinergia muito boa entre os diretores, acho que a companhia vive um bom momento, e a nossa esperança é que, no curto espaço de tempo, consigamos aí grandes avanços. E eu queria também fazer uma homenagem aqui ao meu amigo Carlos Portela, que faz parte do CONSAD, aqui presente e membro do Sudeste Export, e integrando o CONSAD, também dá essa sinergia para os nossos projetos, para a consecução dos nossos objetivos. Basicamente isso, eu não quero me alongar, eu acho que o grande mote aqui do nosso fórum é o debate, a troca de informações e de experiências. Eu vou deixar mais espaço aí para o Jean, que tem uma pauta grande aí para apresentar. Muito obrigado. Boa tarde, senhoras e senhores. Fabrício, meus sentimentos. Como o Almirante Laranjeira já colocou e o Mário colocou, nós temos um projeto bem ambicioso, né? Nós somos a autoridade portuária que estamos talvez num dos mercados mais concorridos já no setor portuário brasileiro. Nós temos consciência disso e a gente tem trabalhado firmemente para posicionar a autoridade portuária do Rio de Janeiro no lugar de destaque que ela tem. Nós somos a segunda principal autoridade portuária do Brasil, depois do Porto de Santos, juntando os nossos 4 portos, os 2 principais do Rio de Janeiro e de Itaguaí, e os 2 menores de Niterói e Angra.
dos 4 portos que nós administramos, nós somos a segunda principal autoridade portuária do Brasil, e é com essa consciência que a gente vem trabalhando, né, nos últimos quase 2 anos aí sob a liderança do Almirante Laranjeira, para implementar esse projeto ambicioso aí de modernização da nossa infraestrutura física e tecnológica que o Marco comentou. E a gente tem consciência que nós estamos numa fase em que nós não podemos contar muito com investimentos da União para fazer essa infraestrutura, porque todo mundo tem consciência da dura situação fiscal que o país se encontra, ainda mais nesses tempos de pandemia, em que bastante gasto fiscal teve que ser feito para amenizar os efeitos da crise. E é com essa consciência que a gente está trabalhando com bastante seriedade para gerar o caixa que é necessário para implementar tudo isso que o Mário comentou. Como o Almirante já comentou, né, além de diversas ações de redução de despesa, em que a empresa está trabalhando com bastante seriedade, né, desde buscar a imunidade tributária como empresa pública que somos, e ainda não tínhamos a imunidade tributária, mas já conquistamos esse direito judicialmente nos principais municípios aí onde estão os nossos portos. Planos de demissão voluntária, uma atuação muito mais forte no nosso jurídico para reduzir uma das nossas principais despesas, que são passivos trabalhistas. Também estamos cortando com o contrato de financiamento. São todas ações de redução de despesa, mas que não seriam suficientes sozinhas para gerar o excedente de caixa que a gente precisa para trazer todos esses projetos de infraestrutura que vão tornar os nossos portos mais competitivos. Então, a gente também está atuando com bastante ênfase, com um projeto bem arrojado de elevação das nossas receitas. Uma dessas frentes é em cima dos nossos contratos já em vigor. Como existem importantes contratos em vias de renovação, como o da CSN, que, embora já tenha sido renovado, tem algumas questões que estão em discussão nesse momento. A gente está tratando quase que de uma nova renovação do contrato da CSN, o contrato do terminal de contêineres de Itaguaí, que é o CPTIBA-TECOM, o contrato da Vale, e contratos menores em Angra e Niterói, todos em renovação, que a gente está discutindo, além dos contratos do Rio de Janeiro. E nessa renovação de contratos, a gente está procurando rever algo que é diferente do que é praticado na maioria do setor, que no Rio de Janeiro as receitas tarifárias, né, de acesso ao aquaviário, elas estão embutidas nos contratos de arrendamento. Isso torna a nossa receita tarifária bastante baixa, porque a gente praticamente ofere receita tarifária só com os TUPs. E os navios que acessam os nossos arrendatários eles já estão com a receita de acesso aquaviário nos seus contratos de arrendamento. Então, com todo respeito que a gente tem que ter ao equilíbrio dos contratos de arrendamento já firmados, né, e as regras contratuais que estão previstas neles, a gente está buscando renegociar com os nossos arrendatários esses termos justamente para gerar que talvez seja a principal receita de manutenção dos canais de acesso aquaviário, que é a receita tarifária desse acesso. Também temos expectativa aqui na renovação desses contratos, né? A gente já pleiteou para a Secretaria de Portos e para a ANTAC um down payment na renovação desses contratos, que também pode nos trazer caixa para esses investimentos. E também já encaminhamos para a Secretaria e para a agência estudos de novos arrendamentos, né? Os portos do Rio de Janeiro, com exceção de um arrendamento realizado em 2018 no terminal de Trigo, nós não temos arrendamento nos portos do Rio de Janeiro desde a década de 90. E agora nós temos pelo menos 6 projetos que estão em estudo já pela EPL, em que nós temos expectativa desses leilões de arrendamento desses projetos começarem a acontecer ainda nesse ano,
né? A gente deve soltar, talvez, o primeiro arrendamento simplificado do país no começo do próximo trimestre, ou meados do próximo trimestre, além de outros 5 estudos que estão já na EPL para análise, que a gente espera que pelo menos algum deles ainda saia antes do final desse ano, mas com certeza devem sair no ano que vem. Além dessas áreas para contrato de arrendamento, também várias áreas de cessão onerosa, né? Áreas que tinham um potencial de aproveitamento para apoio logístico, até para parte de manobra, que não só podem trazer uma receita acessória para a empresa, mas também ajuda a melhorar até a nossa prestação de serviço para os nossos atuais usuários dos nossos portos. E outra frente, que é bastante ambiciosa também, é que nós temos diversos ativos não operacionais que muitos deles não estavam nem em utilização, mas são ativos imobiliários em áreas importantes das cidades onde estão os nossos portos, que têm interesse, né? Hoje a gente está numa fase aí de crise imobiliária por conta da pandemia, mas para investidores de longo prazo eles olham para esses ativos com interesse imobiliário, e o que a gente está procurando fazer é usar esses ativos para liquidar passivos nossos, né, que até atrapalham um pouco até a tomada de crédito, por exemplo, a gente realizar investimentos. Alguns desses ativos são até de interesses das prefeituras municipais onde a gente está, e a gente tem uma dívida tributária grande com esses municípios. Então, a solução que é de interesse mútuo é fazer um encontro de contas desses nossos ativos com esses passivos tributários. Tudo isso, acho que um conjunto de iniciativas que nós estamos tomando para gerar os recursos para que tudo isso que o Mário apresentou para vocês se torne realidade. A gente entende que é um plano bastante arrojado, mas de possível execução, e a gente procurou ter a clareza dos passos que a gente tem que seguir para tornar isso realidade, né? E eu acho que eu tenho que ressaltar bastante também a parceria que a gente tem tido com os nossos usuários, os nossos arrendatários, porque muitos desses projetos que o Mário colocou que já estão acontecendo, né, como automação dos gates, como o balizamento dos canais, sinalização dos canais, que inclusive permitiu a navegação noturna do Porto Rico, que não acontecia antes, calado dinâmico, tudo isso já aconteceu e continua evoluindo por conta de parcerias com os nossos arrendatários, com outras soluções previstas no regulamento, como antecipação de receitas, que estão nos viabilizando realizar investimentos, por exemplo, de manutenção das nossas vias, termos de risco de investimento que estão permitindo a realização de dragagem. Então, nós temos procurado ser bastante criativos também, porque, como todo mundo sabe, a empresa pública tem certas amarras, mas dentro dos contornos que a gente tem que trabalhar e operar, né, tanto da regulação própria do setor quanto da regulação típica de empresas estatais, a gente tem procurado fazer tudo que está ao nosso alcance de uma maneira, às vezes, até inovadora. Acho que, em linhas gerais, é isso, pelo tempo que nós temos, né? E, como o Mário falou, o mais importante aqui é ter um tempo para o debate mais tarde. Obrigado, Jean. Agradeço a você, agradeço ao Dr. Mário, agradeço ao Almirante Laranjeira. Dando sequência, vou passar a palavra agora para o Júlio Castiglione, presidente da Companhia Docas do Espírito Santo. Quero antes, Júlio, só registrar a presença aqui do presidente Ted Lago, presidente do Porto de Itaqui, e também do meu amigo Luiz Cacho, presidente do Porto de Sines.
Muito obrigado pela presença de vocês dois. Então, agora, Júlio, por gentileza, com você. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde a todos novamente. Assim, um enorme prazer, né? Uma enorme felicidade estar novamente aí ladeado por gente tão qualificada e cumprimentar especialmente meus colegas de mesa virtual, né? Dr. Mário Povia, Almirante Laranjeira, Portela, que também é gestor aí da Companhia Docas do Rio de Janeiro, Caio Cunha, lá no Porto do Açu, o próprio Jean, enfim, feliz realmente de estar com essa oportunidade de dividir o tempo dos senhores aqui comigo. Uma felicidade que, é claro, né, Fabrício, contrasta com a tristeza de uma perda inestimável, né, que me refiro ao Kleber, né? O Kleber ultimamente tinha uma ligação muito próxima com o Porto de Vitória por conta da atividade que ele desempenhava perante a Login, né, ao terminal de Vila Velha, e ele vinha assumindo uma posição de protagonismo técnico aqui, tanto na antecipação do contrato de arrendamento com o TVV, que ocorreu no final do ano passado, como também nas questões afetas à BR do Mar, né, ao programa de cabotagem e a própria desoneração aqui de tributação sobre combustível de navegação. Então, assim, nós perdemos um capital intelectual inestimável e, evidentemente, perdemos um amigo, né? Já deixa muita saudade. De qualquer maneira, vamos tocar aqui o que o Kleber gostaria que a gente fizesse, né? Produzir riqueza e informação para o nosso país, que é o que ele sempre fez. Bem, para falar do Porto de Vitória, vocês já se acostumaram, né, em outras ocasiões, eu sempre trato, ainda que de maneira periférica ou centralmente, do programa de desestatização da companhia. Se a gente for retrospectar, doutor Mário, o que a Codesa vem fazendo nos últimos 2 anos, pelo menos, ou se a gente for tirar a foto do momento, ou se for falar de um futuro próximo, invariavelmente a gente fala da desestatização. Bem, nos últimos 2 anos, um trabalho de turnaround da empresa, né? Nós precisamos sanear essa empresa até para que a gente pudesse ter, de fato, um produto que fosse apresentável ao mercado. Isso já é, por si só, uma externalidade positiva muito boa, muito relevante do processo de desestatização. É dizer que, se eventualmente a gente não tiver a desestatização da companhia concretizada agora em 2021, algo que eventualmente a gente não quer, né? A gente quer lograr êxito com esse programa, mas se eventualmente isso não acontecesse, a gente já teria aí certamente conquistado ganhos importantíssimos para a companhia. Eu vou citar alguns deles, né? A gente conseguiu, olhando de 2019 para cá, diminuir em 30% o nosso custo com contratação de terceiros, ou seja, a gente está fazendo contratações melhores, mais eficientes, recebendo melhores serviços da comunidade portuária, e pagando menos por isso, ou seja, fazendo mais com menos. A gente diminuiu em torno de 25% a 26% do nosso custeio com o pessoal. A gente sabe que, evidentemente, não é aqui para identificar uma genie e aí cair naquele lugar comum de achar que servidor público é culpado por todos os males, né? Eu mesmo, como servidor público, não gosto desse discurso, mas era importante ter um choque de gestão também, qualificar o nosso custeio com o pessoal. Então, a gente diminuiu aí em aproximadamente 1/4 do nosso custo com a companhia, e isso, aos poucos, foi dando oportunidade para a gente de ter ganhos também na área operacional. Só para citar alguns dados aqui, nós tivemos um ganho de produtividade na prancha na ordem de 33%, quando comparado com 2019. O tempo médio de estadia caiu em 11% e a fila de espera caiu em 21%. Tudo isso ainda com entraves, sobretudo em função do baixo grau de especialização dos berços públicos, ou seja, a gente está tirando esse proveito, a gente está tendo esse incremento de produtividade na área operacional, Portela, em função de choque de gestão, de revisitar os documentos que regulam a atuação do porto, de comunicado e diálogo com os players portuários, para poder tentar, dentro desse cenário, que não é o ideal, ainda assim buscar um novo patamar. E a gente está conseguindo fazer isso. Evidentemente que a gente não está fazendo isso sem alguma atenção em algum momento, ou episodicamente, né? O doutor Fábio Silveira, que está aqui na sala conosco, o doutor Fábio sabe disso, né? Porque a gente tem conversado com muita frequência, por vezes até com interesse contraposto, o doutor Fábio defendendo uma parte adversa à Codesa, mas sempre de maneira muito respeitosa, muito profissional, muito cordial. A gente tem encontrado aí maneiras
até criativas de poder tirar da Codesa um proveito melhor do que aquele que ela vinha experimentando até então. Então, assim, falei um pouco do passado, mas a gente tem que dizer agora sobre os desafios para 2021, né? E aí eu vou usar, para falar de 2021, o contexto da Codesa para 2021, eu vou usar alguns marcos temporais que se confundem lá, Raul, com a desestatização. O primeiro deles, e mais imediato, digamos assim, é que nós finalizamos a consulta pública agora no dia 20 de fevereiro, logo depois do Carnaval. A equipe, logo no dia seguinte, né? Quando eu falo equipe, eu estou falando do pessoal da ANTAC, da Secretaria de Portos, do PPI, da própria Codesa, enfim, uma turma grande, Ministério da Economia, trabalhando em todas as contribuições que apareceram, e foram muitas, ainda bem, foram muitas e muito densas, devo dizer, e a gente está aqui nos finalmente para consolidar o relatório da consulta pública. Eu mesmo me ausentei da sala de reunião, a gente está aqui na Codesa hoje com a equipe interna trabalhando os finalmente aí dessa consulta pública para dar nossa contribuição e enviar lá para o Pilone, enviar para a turma lá da Secretaria de Portos. Então, a notícia que eu dou para vocês é que agora, nos próximos dias de março, talvez adentrando abril, aí, a expectativa nossa de que a ANTAC já valide o relatório final da audiência pública, e, com isso em mãos, a gente deixa esse produto um pouco parado ali, né? E aí a gente vai trabalhar uma outra parte que diz respeito à privatização da Codesa. E aí é importante eu falar até de forma devagar para que isso seja bem compreendido. Assim, a dinâmica procedimental precisa ser entendida por todos nós. O que nós fizemos até agora, comandante Roberto, foi a consulta pública e a audiência pública para testar o raciocínio perante a sociedade em relação àquilo que diz respeito à concessão do porto organizado. Ao lado disso, a gente também tem que fazer uma audiência pública para tratar especificamente da privatização da Codesa. São duas coisas que se complementam, estão interligadas, mas que estão sendo tratadas procedimentalmente em momentos distantes. Então, a gente está finalizando aí nos próximos dias a questão da concessão do porto, a gente já vai ter o relatório finalizado, e aí nós vamos tocar nos próximos dias também a questão da privatização da companhia. A privatização da companhia envolve, por exemplo, o valuation da empresa, né? Mas envolve também o futuro dos empregados dessa empresa estatal, e isso também é muito importante para todos nós. Então, aí, nos próximos 30, 40 dias, a gente deve fazer audiência pública para tratar da privatização da companhia. Esse é um novo marco temporal importantíssimo. E aí, finalizada essa audiência pública sobre a privatização da companhia, em que eu vou tratar do valuation, eu vou tratar do futuro dos empregados, aliado com esse produto que é finalizado agora nos próximos dias, que diz respeito à concessão, ou seja, juntando essas duas partes, a gente envia para o Tribunal de Contas da União. Provavelmente isso vai acontecer ali no mês de maio, início do mês de junho, e a nossa expectativa é de que a Corte de Contas possa nos dar autorização para lançar a licitação até o mês de setembro. Claro que a gente com isso não está dizendo que o TCU tem essa obrigação, né, com os marcos temporais. O TCU tem os seus próprios regulamentos, inclusive determinando os seus próprios prazos, mas a conversa tem sido também muito urbana, muito cordial, e a gente acredita que, até por conta do grau de maturidade do projeto, a gente acredita que no mês de setembro a gente possa lançar o edital de privatização da Codesa e de concessão do porto organizado, e que em novembro a gente esteja lá na B3 de São Paulo abrindo as propostas. Então, esses marcos temporais são os drivers que a gente tem para tomar as decisões aqui em Vitória. Então, tudo que a gente está fazendo no ano de 2021, de alguma maneira, vai se correlacionar com esses marcos temporais. Então, para citar alguns exemplos, né? Como é que a gente está fazendo aqui o processo decisório quanto à definição de investimentos? Olha, a gente precisa definir investimentos em 2021, já pensando em 2022, que é quando a gente espera a concessionária já chega para operar aqui o Porto de Vitória. Então, não faz sentido antecipar alguns investimentos que possam ser aguardados para 2022 e que estejam lá no programa de investimentos da concessão.
Alguns desses investimentos terão que ser feitos agora de imediato. O mais importante deles é a dragagem de manutenção aqui do Porto de Vitória. É importante para a gente entende a nossa avaliação de que a gente não deve esperar 2022, até porque a gente está com um nível de assoreamento acima do que era esperado, acima do que os dados históricos recomendavam. Então, a gente tem um assoreamento muito pontual, é verdade, ali no paramento dos berços, mas a gente precisa fazer isso imediatamente. A boa notícia é de que a gente tem caixa. A gente está fazendo um desafio muito grande aqui do ponto de vista orçamentário, porque isso estrangula um pouco o nosso orçamento, mas nós temos disponibilidade de caixa, significa dizer, Povia, que a gente não vai ter que se submeter àquela via crucis em Brasília para poder buscar recursos públicos que, nesse momento, a gente sabe, né, é notório, estão cada vez mais escassos. Então, a gente está trabalhando aqui para fazer essa dragagem de manutenção. Nesse dia de hoje, inclusive, o processo licitatório está em curso, a gente espera aí, nos próximos dias, já assinar o contrato aí com a vencedora do certame. Outro investimento importante também é a cadeia logística portuária inteligente, né, que são aqueles gates automatizados, né, com janelas de agendamento, um recurso que inicialmente veio do governo federal na ordem de 23 milhões de reais, e a gente está prestes aí, agora no final do mês de março, já iniciar a operação assistida desse novo equipamento. Então, importante também, equipamento, repito, que encontrou origem aí de financiamento com recurso público, e a gente entrega à sociedade essa mais-valia já aí no mês de março. O VTMS também, a gente agora já investindo recursos próprios, né, na sua operação e manutenção. Fico muito feliz de saber agora que a gente não é o melhor do país, a gente, com muito prazer, Povia, seremos talvez o primeiro empatado, né, com o Rio de Janeiro, e aí vamos viver a concorrência do bem. Você sabe que é um negócio que eu sempre me incomodou, né? A gente aqui em Vitória se orgulha de dizer que tem o melhor VTMS do Brasil, mas, assim, se a gente pensar bem, com a compleição que o Porto de Vitória tem hoje, na verdade, não é o melhor, é o único, né? Então, a gente tem que mudar essa página, porque esse tipo de comparação é ruim. Nós precisamos colocar todo mundo num patamar elevado, que isso vai nos levar à concorrência do bem, ao ciclo da virtude. Então, a gente está, para o ano de 2021, definindo investimentos que são escolhidos em função do que a gente vai vivendo a partir de 2022. Bem, do ponto de vista das finanças da companhia e da contabilidade, né, do orçamento da companhia, repito, muito provavelmente a gente não vai fazer o mesmo resultado que fizemos em 2020. Vou dizer por quê. Porque em 2020 a gente já obteve os ganhos, né, do choque de gestão que foi dado ao longo do ano de 2019 e também de 2020. Portanto, agora em 2021 é dizer que a gente tem pouco mato alto para cortar, então aqueles ganhos de eficiência já são um pouco mais difíceis de serem conquistados, Fabrício. Então, provavelmente, no ano de 2021, a gente não vai ter a mesma performance do ponto de vista financeiro e orçamentário, mas, sobretudo, porque a gente vai fazer investimento com recurso próprio aí na dragagem. Devo dizer também que ano 2020 ele foi diferenciado. A gente fez quase 30 milhões de resultado contábil, né, dados ainda gerenciais, mas eu já posso adiantar, porque a gente está prestes a ter a aprovação aí pela Assembleia Geral, mas 30 milhões de reais, só para que os senhores terem ideia e terem um parâmetro de comparação, é o recorde histórico da companhia. A companhia nunca tinha chegado a 30 milhões de reais, a gente já conseguiu com esse choque de gestão. Bem, em 2021 ainda, a gente precisa definir o futuro dos arrendamentos que se encontram vigentes, né? O caso do TVV, a gente já teve uma prorrogação antecipada, mas a gente tem outros casos ainda que estão pendentes de definição. Devo dizer aqui o caso do contrato de arrendamento, por exemplo, com o PU e de outros aí que estão com vencimento mais recente. Então, a gente vai precisar encarar e exaurir esses desafios. A gente vai ter também o desafio de cumprir as recomendações do Tribunal de Contas da União, ou seja, quando eu mandar esses produtos para lá, certamente virão recomendações do TCU e a gente vai ter um tempo ali muito diminuto para poder colocar isso em prática e aperfeiçoar o modelo e lançar o edital. E, por fim, a gente vai ter um desafio enorme, aí, sobretudo no segundo semestre, quando o edital for lançado, Almirante Laranjeira, em intensificar o diálogo com a comunidade portuária, né? A gente já tem percebido assim, uma
crescente preocupação da comunidade portuária com o modelo que está prestes a ser implantado. Isso algo importante, vejo também sob uma perspectiva otimista, significa dizer que a comunidade portuária ela está integrada com esse processo, está preocupada e está trazendo para nós os pontos de preocupação e as contribuições. Por isso, aliás, que a consulta pública foi muito produtiva. Mas isso traz para a gente uma grande responsabilidade também, porque na medida que o tempo vai passando, nós precisamos dar respostas ainda mais assertivas e mais descritivas, mais detalhadas, por exemplo, com o futuro dos empregados, com a relação com o órgão, com a relação com os operadores portuários aqui que não têm contrato de arrendamento, com os próprios arrendatários que aqui já se encontram, com o mercado que tenha demonstrado algum interesse em bidar aí o leilão da Codesa. Enfim, o segundo semestre ele vai ser realmente assim desafiador nesse processo dialógico aí de comunicação. Então, se vocês perceberam aí, se eu conseguir lograr aí meu intento, o ano de 2021 inteiro vai ser sempre conectado com o ano de 2022, que é o ano, efetivamente, a gente assim espera, da desestatização da primeira autoridade portuária do país. Devolvo a palavra aí ao Fabrício e agradeço a todos, me coloco à disposição no debate. Muito obrigado, Júlio. Obrigado pela sua excelente apresentação. Na sequência, convido o Dr. Paulo Odo, presidente da Companhia Docas de São Sebastião. Dr. Paulo, por gentileza. Boa tarde a todos. Meus cumprimentos aí, inicialmente, ao Dr. Fabrício Julião, da Brasil Export, aos participantes desta live, o Almirante Laranjeira, o Dr. Júlio Castiglione, com os quais já tive o prazer em participar em reuniões lá da SNPTA, ao Dr. Caio Cunha, representante do Porto do Açu, nessa live, um especial cumprimento ao Dr. Mário Povia, com quem tive o prazer de participar em uma recente webinar, e aos demais participantes, eu peço desculpas, mas por ser muito novato nessa área, conheço poucas pessoas, então cumprimento de forma geral aqueles que estão nos acompanhando nesse evento, ou que irão assistir posteriormente. Bom, inicialmente gostaria de parabenizar a Brasil Export pela realização do Fórum Nacional de Logística e Infraestrutura Portuária, nesse formato regional, iniciando pela região Sudeste. Gostaria de agradecer o convite para participar desse evento, integrando o grupo dos representantes dos principais portos da região Sudeste, só sentindo a falta aí, logicamente, da representação do representante da SPA, apesar do Porto de São Sebastião ser um anão no meio desses portos gigantes. Como o Porto de São Sebastião pode ser até relativamente desconhecido a muitos dos senhores, eu vou iniciar minha apresentação lembrando que a administração do Porto foi delegada pela União ao governo do Estado em junho de 2007, quando foi criada a Companhia Docas de São Sebastião, a CDSS, que tinha um propósito específico de administrar o porto, que tem, né, o propósito específico de administrar o porto. Portanto, o processo de desestatização do Porto de São Sebastião, atualmente em andamento, ele consiste primeiro na revogação desta delegação, ou seja, a devolução do porto à União. Segundo, da desestatização propriamente dita do Porto de São Sebastião pela União. E, finalmente, da provável liquidação da Companhia Docas pelo governo do Estado, uma vez que a mesma perde seu objeto social, né, que é a administração do porto. Outro ponto que merece um destaque é que, em virtude do nosso vizinho, o Tebar, da Transpetro, o maior terminal marítimo da Petrobras, que compõe o complexo portuário de São Sebastião, entra nas estatísticas portuárias com movimentação da carga da ordem de 50 milhões de toneladas anuais. No entanto, o Porto de São Sebastião, a parte pública administrada pela CDSS, é um porto simples, com apenas um berço de atracação, capaz de receber navios cargueiros de até 200 metros de comprimento, com calado máximo de 9,5 metros,
inserido numa área bastante restrita, com dificuldade de expansão, não possui nenhum equipamento de carga e descarga, e a movimentação anual de carga é de 0, ou seja, não chega nem mesmo a 1 milhão de toneladas. Este ano nós movimentamos 800 mil toneladas. Este ano passado, né? Por aí podemos entender a baixíssima significância do Porto de São Sebastião para o sistema portuário nacional. Não há como comparar a dimensão do Porto de São Sebastião com nenhum outro porto brasileiro, principalmente com os portos que estão aqui presentes. Mas, por favor, não entendam essas colocações como uma minimização da importância do nosso porto. Apesar do porto ser administrado por uma companhia docas estadual, com pouco menos de 100 funcionários, onde atuam apenas 3 operadores portuários, um órgão e 3 sindicatos com menos de 200 TPAs, e, portanto, pode ser insignificante em nível nacional, é de extrema importância em nível regional, é de grande significância para o desenvolvimento socioeconômico regional. E, além disso, esta é uma situação do momento, porque se forem realizados investimentos direcionados corretamente, o Porto de São Sebastião possui um excelente potencial de crescimento e desenvolvimento. E, quando isso for devidamente explorado, irá promover uma mudança radical no Porto. Exatamente o que se espera com a desestatização do Porto. Bom, feito esses esclarecimentos sobre o Porto de São Sebastião, vou passar a comentar o tema dessa live. Inicialmente, em relação às perspectivas do Porto de São Sebastião. Certamente, as perspectivas estão relacionadas diretamente ao resultado do processo de desestatização em curso. É lógico que a expectativa da maioria é que o leilão seja um sucesso e haja um ente privado interessado em investir no porto para promover o seu crescimento e, consequentemente, o desenvolvimento socioeconômico regional, aumentando a quantidade de emprego e incrementando as arrecadações fiscais. Se, por um lado, torce-se por desestatização, torce-se para que essa desestatização seja um sucesso, por outro lado, promove-se um grande esforço para mitigar os riscos que são provenientes dessa desestatização. Riscos, por exemplo, de desemprego dos TPAs e dos funcionários da Companhia Docas, e do OGMO também, né? Aliás, até da subsistência do OGMO, da impossibilidade de atuação dos operadores que operam atualmente, operadores portuários que operam aqui no Porto atualmente, da inviabilização de determinadas operações existentes atualmente, como embarque de gado vivo, por exemplo. Todo esse processo de privatização, desestatização, constitui uma equação complicada, uma situação delicada que basicamente busca o equilíbrio entre o interesse econômico e o interesse socioambiental. Ou seja, atrair um investidor que atenda aos interesses econômicos, mas que, ao mesmo tempo, seja concessionado em condições que atendam e garantam o atendimento aos interesses socioambientais. Daí a importância da modelagem da desestatização. Eu acho que essa é a experiência que atualmente vive aí o porto lá do Espírito Santo. É com esse objetivo que, recentemente, a comunidade portuária de São Sebastião iniciou um movimento para viabilizar a sua participação na definição do modelo de desestatização do porto. São essas preocupações que levaram a esse movimento. O que se pode afirmar com uma expectativa comum a todos que conhecem o Porto de São Sebastião é a construção de um segundo cais e, logicamente, o término da construção do acesso viário direto ao porto, o sistema Nova Tamoios Contornos, para garantir o crescimento do porto. Esse de longe, a expectativa comum a todos. Quanto aos desafios deste ano,
A finalização do processo de desestatização estava prevista antes para o segundo semestre de 2022, mas, de acordo com declarações que o secretário dos Esportes, o Dr. Diogo Piloni, vem colocando em algumas lives que tem participado, esse processo deve ser antecipado em um semestre, a previsão é de ocorrer a divulgação do edital do leilão até o final deste ano. Então, em função da proximidade dessa desestatização, o governo do Estado praticamente cortou todos os investimentos no porto, dificultando até o cumprimento das exigências regulamentares. E, apesar da perspectiva de desestatização e dessa dificuldade orçamentária, a nossa administração atualmente vem trabalhando na continuidade do crescimento, na busca de continuidade do crescimento do porto. E estamos conseguindo atingir esse objetivo, tanto em termos de movimentação, quanto em termos financeiros. Considero como principal objetivo da companhia a manutenção e, dentro do possível, aumento do valor do ativo para ajudar na obtenção de um bom resultado nesse processo de desestatização. E, nessa linha, no ano passado, nós já conquistamos a renovação da licença de operação e, no início desse ano, já estamos praticamente já confirmada a renovação da ISO 14001. Então, isso mantém aí o valor do porto, principalmente no tratamento no âmbito ambiental. Ainda com esse objetivo, no ano passado ainda conseguimos viabilizar a exportação de açúcar pelo Porto São Sebastião. E um outro fator favorável foi a contratação da dragagem de manutenção. Doutor Paulo, eu queria lhe pedir, por gentileza, mais 2 minutos para as suas conclusões. Ok. Detalhando um pouco essa estratégia para esse ano, então, primeiro, terminar a dragagem de manutenção, a busca da melhoria, do aumento aí de cargas, incentivando os operadores portuários a aumentar as cargas atuais e buscar novas cargas, trabalhar no âmbito da diretoria na busca de novas cargas e novas operações, incluindo a locação temporária e arrendamento de áreas disponíveis no porto, implantar a nova estrutura tarifária, que está sendo implementada pela ANTAQ para todos os portos, implementar melhorias para atendimento às exigências para a conquista do ISPS Code. Basicamente, isso são os principais objetivos deste ano aqui, para a atual diretoria. Muito obrigado, doutor Paulo. Coloco-me à disposição de todos. Obrigado. Muito obrigado pela sua saudação inicial. E agora, para finalizarmos a nossa rodada aí de apresentações, chamo o nosso conselheiro do Sudeste Export, doutor Caio Cunha, gerente de Relações Institucionais do Porto do Açu. Caio, por gentileza, sua apresentação. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Fabrício, muito obrigado pelo convite. Gostaria de mandar minhas saudações aos meus colegas de mesa virtual, Almirante Laranjeira, meus colegas da Companhia de Docas do Rio, Dr. Mário, Jean, ao Júlio, da Codesa, ao Dr. Paulo, que acabou de me anteceder, e, em nome deles, estender aí uma saudação a todos que estão aqui presentes e acompanhando essa live. Eu queria aproveitar que eu estou ladeado por pessoas que são a pleiade do mercado portuário, né, do nosso segmento, para, dentro do tempo, Fabrício, não se preocupa, mas dentro desse tempo, eu falar um pouquinho também sobre a história do Porto do Açu, falar sobre onde chegamos antes da gente entrar no contexto dos desafios e perspectivas de 2021, porque eu acho que a história do Porto, ela em algum momento se confunde um pouco com a própria evolução do nosso setor, revolução legal, evolução regulatória. Então, eu acho que vale a gente dar essa olhada
e, apesar de conviver muito no mercado portuário já há alguns bons anos, tem gente que até hoje não entende direito como funciona a governança do Porto do Açu, como que o Porto do Açu opera, o que é o Porto do Açu, né? É um TUP, não é um TUP? É uma administração portuária, é uma autoridade portuária. Então, acho que vale a gente explorar um pouquinho isso aqui também, até para já instigar o bate-papo de depois. Então, o Porto do Açu, ele começou a sua implantação no ano de 2008, com um empreendedor que não é o empreendedor que está tocando hoje, né? O Ike Batista foi o idealizador que deu início ao porto, e ele começou, na verdade, como um ponto na nossa costa para escoar a produção de uma mina que também era propriedade dele, que fica localizada em Conceição do Mato Dentro. Então, escolheu-se construir um mineroduto, é o maior mineroduto hoje em operação do mundo, com 529 quilômetros de extensão, que corta 33 municípios, saindo de Conceição do Mato Dentro e chegando no Porto do Açu, e isso lá em 2008, ou seja, antes da nossa Lei 12.815. Então, ele começou a ser, na verdade, como um terminal de minério de ferro. E, ao longo do desenvolvimento, inclusive das próprias empresas do antigo Grupo X, outras empresas iriam operar dentro dessa mesma área, mas empresas do mesmo grupo econômico, do mesmo grupo financeiro. Então, em 2011, começou-se um plano de expansão, inclusive com o início da dragagem do que a gente chama de Terminal 2, hoje já com uma grande retroárea já devidamente em processo de aquisição pelo empreendedor, e a implantação desse porto com a cara mais ou menos que tem hoje começou mesmo ali em 2011, 2012, com o T1 e com o T2 em franco desenvolvimento. Em 2013, foi um ano muito importante para o Porto do Açu. Eu diria que foi um ano estratégico de virada, porque 2013, primeiro, foi o ano da lei que, na verdade, permitiu que o Açu tenha a cara que ele tem hoje. Foi um ano em que o Grupo X entrou em dificuldades financeiras, que eu acho que não cabe aqui a gente comentar, mas que, de fato, proporcionou que um novo grupo de empreendedores chegasse e assumisse o negócio. Hoje, o Porto do Açu ele é de um fundo norte-americano chamado AIG e do Mubadala, e o AIG entrou com equity e comprou, então, do antigo Grupo X o Porto do Açu, e o Porto do Açu começou a ter a cara de hoje. E o que é o Porto do Açu hoje, né? É um complexo em que múltiplos TUPs compartilham uma mesma área que é desenvolvida e gerida por uma administração portuária 100% privada, que também é dona do terreno. Então, é um ser sui generis dentro do nosso segmento portuário, e em que a regulação, a governança dessa área se dá através de um regulamento portuário e demais regras que são estabelecidas, reconhecidas e acordadas através de contratos privados entre essa administração portuária e os terminais que operam lá dentro. Então, em 2013, houve um aporte importante de capital para que fossem terminadas as obras de implantação. Em 2014, começa a primeira operação comercial do Porto do Açu pela Ferrovia, que começou lá em 2014 com suas 230 mil toneladas embarcadas, e no ano passado operou 23,8 milhões de toneladas, então a gente vê um crescimento exponencial. Em 2016, a gente teve o início do nosso terminal multicargas, do terminal de petróleo, que hoje é tocado pela Supetróleo, de um terminal de bunker, que é da empresa BP Prumo, e da maior base de apoio offshore do mundo, que é operada pela Edson Schwest. Em 2020, a gente tem um porto que hoje abriga um terminal GNL, que fornece gás para uma termoelétrica da GNA, um aeródromo em final de fase de implantação, uma base importante de atendimento a emergências da Ocean Pact, com Tier 1, Tier 2 e Tier 3 para óleo no mar, que opera, na verdade, para o país inteiro, uma spool base, que é uma base de rígidos da Tecnip FMC, um estabelecimento de uma rota de short feeder, de cabotagem entre o Porto do Rio e o Porto do Açu,
uma primeira operação de fertilizantes. 2020 foi um ano, apesar da pandemia, foi um ano que a gente concluiu muitos negócios, muitas instalações. 2020, o Porto do Açu também, dados agora da ANTAQ, acabou de operar 54,2 milhões de toneladas no ano. Isso, se a gente for fazer uma análise comparativa para tentar comparar seres parecidos, né? Então, a gente se comparando com os portos organizados, a gente ficaria em segundo lugar, atrás apenas de Santos, que operou aí na casa dos 114, se não me engano, milhões de toneladas. Aço Petróleo, esse terminal especificamente, com o maior crescimento em termos de volume operado no ano de 2020, cresceu 53%, operou 29 milhões de toneladas só esse terminal. Já foram investidos no Açu, até agora, desde o começo da implantação, pela administração portuária e pelos terminais que estão lá, um total de 18 bilhões de reais. Nós já temos comprometidos com projetos que já estão em fase de licenciamento ou já licenciados em fase de Project Finance, mais 22,5 bilhões de reais pelos próximos 10 anos. Porto do Açu já tem hoje 7 quilômetros de cais operacionais, com possibilidade de expansão de 17 quilômetros de cais. Já estamos começando a operação em termos de comissionamento, mas logo mais, em maio, começa a operação comercial de 1,3 giga de produção de energia termoelétrica pela GNA. Existe a previsão da implantação de mais uma termoelétrica no ano de 2021, em que vai colocar o Porto do Açu produzindo 3 gigawatts, vai ser o maior produtor termoelétrico da América Latina. A gente já recebeu nesses anos, né, a partir de 2014 para hoje, um pouco mais de 6 anos, 12.500 navios. A gente tem uma média de 3.200 navios operados por ano. Então, muito em função da nossa localização na frente dos campos de produção da Bacia de Campos e dessa característica de apoio offshore, é um porto que tem um volume muito grande de tráfego marítimo, daí a importância do VTS, da importância do VTMIS, que foi um preceito das nossas operações. O nosso VTS começou a operar em 2015. Em 2020, a gente também aderiu ao ESI, né, o Environmental Shipping Index, que a gente começou a atrair embarcações dando uma remuneração pela performance ambiental. E ontem, na verdade, a gente começou a divulgação de uma parceria importante para a produção de uma planta de produção de hidrogênio verde dentro do Porto do Açu. Então, a gente está diversificando bastante os negócios do ponto de vista de sustentabilidade, entrando de cabeça na área de um hub verde, do desenvolvimento de negócios sustentáveis. Então, esse é um pouco do que o cenário atual do Açu. Em 2021, a gente tem perspectivas muito positivas de desenvolvimento, apesar do cenário de Covid, que continua, né, volta e meia a gente tem novos desafios. A gente está no dia 367 de um comitê de crise que foi instaurado e continua ativo no Porto do Açu, com reuniões periódicas para tratar desse tema, então continua dando trabalho para a gente. E o Porto do Açu é um porto que ele mantém uma perspectiva de excelência e de muita foco nas operações do hoje, mas ele está o tempo todo olhando lá para frente e planejando. Então, a gente tem plano de rever nosso plano diretor. A gente trabalha em vetores que a gente para o desenvolvimento a longo prazo do porto. Então, a gente tem, em 2021, as perspectivas de trabalhar muito forte para vários projetos de conexão do Porto do Açu com as malhas ferroviária, rodoviária, de gasodutos, de oleodutos. Então, em 2021, a gente tem ações importantes para fazer com relação à F-118, que eu acho que é uma ferrovia importante para todos nós, para todos os portos que estão aqui presentes. A RJ-244, que é o acesso rodoviário final do Porto do Açu. A ZPE é um projeto importante, um vetor de desenvolvimento importante para o Porto do Açu. E, principalmente, a F-118, a gente entende que vai ser um vetor importantíssimo, não só para o Açu, mas para os portos de toda a nossa região. Esse é um desafio importante, esse planejamento, e a gente continuar a estruturar esses projetos,
que está sendo impactado pelo Covid, mas a gente está conseguindo manobrar bem, porque eles demandam de licenciamento, eles têm demandas importantes de interação com o poder público, e a gente tem uma contingência, a gente tem algum impacto nesse sentido. Então, a gente tem um ambiente, um cenário de licenciamento contínuo que a gente tem que continuar em 2021 direcionando com muito afinco. A gente tem a perspectiva do aumento da nossa capacidade de estocagem do nosso terminal multicargas, muito em função dessa safra desse ano. A gente prevê o início da movimentação de grãos, mesmo que por meio rodoviário, antes da chegada da ferrovia no Açu em 2021. Um ponto muito importante para o desenvolvimento a longo prazo do Porto do Açu, que vai acontecer agora em 2021, é a definição da chegada do gás offshore. Então, a chegada do gás offshore para um porto com as características do Açu, que é um porto indústria, é muito importante na medida em que pode desenvolver uma série de projetos industriais da indústria primária. É um alicerce importante para a gente ocupar toda aquela retroárea do Porto do Açu, que, para quem não conhece, tem 90 km², é do tamanho da Grande Vitória. Então, a gente entende que é um vetor importantíssimo. A gente trabalha muito forte no desenvolvimento de todo um projeto de um hub de gás dentro do Açu. O Brasil, nesse ano de 2021, ele tem a previsão de ter o maior número de pedidos de projetos subsídio do mundo. E isso, para o Porto do Açu, é fundamental. Nossa localização é estratégica, a gente está na cara do gol ali, desses projetos subsídio. Então, a gente prevê um reaquecimento forte da indústria de óleo e gás. A gente tem perspectivas importantes em função da gente já ter batido recordes em janeiro, fevereiro e agora março. A gente está com uma prancha e indicativos da gente bater recorde de operação no nosso terminal multicargas. Então, a gente vê ali uma operação importante também de fertilizantes, minérios. E a gente tem, talvez um marco também muito importante, é o início da operação comercial da GNA, né? Então, em maio começa a GNA a despachar energia elétrica, e isso pressupõe que o terminal GNL da GNA comece a receber os gazeiros também, né? Então, a plena carga, a GNA vai consumir gás numa proporção importante, e a gente tem a previsão de chegada de gazeiros a cada 15 dias no Açu a partir desse ano. Caio, por gentileza, as suas conclusões, Caio, por gentileza. Vamos lá. No cenário político e nacional, eu acho importante a gente manter um foco e um acompanhamento no marco das ferrovias. Eu acho que é importante para todos nós aqui. A BR do Mar, eu acho que não há como a gente deixar de estressar esse fato, o quanto que vai ser importante para o nosso setor. O marco do gás, pelo que a gente já estava discutindo aqui. E o processo de desestatização, que começa agora pela Codesa, é um processo que vai dar uma rearrumada no sistema portuário brasileiro, e entendo que vem para trazer melhorias para todo o sistema. A competição do bem, que eu ouvi aí falar agora há pouco, o meu colega, é uma competição que vem para elevar o nosso padrão operacional, diminuir o custo do Brasil e aumentar a nossa capacidade de comércio exterior. Eu acho que em 21 a gente tem um cenário muito positivo e com muitas agendas com sinergia e agendas convergentes entre todos nós, principalmente aqui do Sudeste. Muito obrigado, Fabrício. Obrigado, Caio, pela sua excelente apresentação. Bem, vamos dar início agora à nossa fase de perguntas. Eu quero inicialmente passar a palavra para o nosso presidente Ted Lago, presidente do Porto de Itaqui, nosso anfitrião da edição do Nordeste Export. Presidente Ted, por gentileza, sua pergunta. Fabrício, obrigado. Boa tarde a todos os amigos e amigas. Amigo Laranjeira, querido Júlio, Paulo Oda, Caio Cunha. Caio, eu sou um daqueles que sempre fica um pouco da dúvida do formato do Porto do Açu, e obrigado pelos seus esclarecimentos. Agora eu entendi perfeitamente como é essa governança. Muito interessante. Parabéns pelo projeto. A minha pergunta para o Almirante Laranjeira é: Almirante, a gente está vendo aí a mudança, né, desses perfis, falando aí da desestatização dos portos da região Sudeste. Estamos falando aqui no Brasil Export Conselho Sudeste. Como é que fica a competição, né, para nosso modelo porto público, né? Principalmente na questão da governança, são diferentes, de regulamentos, etc. Como
Como é que o senhor vê isso e como é que o Docks do Rio está preparando aí para os próximos cenários aí? Obrigado, Ted. A questão da desestatização não depende do porto, né? Depende da querência da administração. É uma decisão governamental. Eu sinto que o Brasil, né, foi um discurso inicial da campanha do governo, mas ele avançou muito pouco, né? Nós conseguimos avançar, por motivos que não vêm ao caso aqui, muito lentamente. É que a gente acredita que a possibilidade do Porto entrar nessa mesma escala que estão aí o Porto de Santos e o Júlio, Porto do Espírito Santo. O TUP ele tem a competição é muito desleal, né, Ted? Você está na mesma canoa que a gente sabe aqui, né? Tem muitas amarras que fazem com que a gente seja muito lento em algumas coisas, né? Seja na questão de investimento, seja na questão de contratação, seja todas as questões, elas são lentas, porque a gente tem um caminho muito árduo e dependemos de outros atores que não estão na mão da gente, né? Qualquer coisa a gente tem que passar lá pela secretaria, pela ANTAC, que os tempos deles são diferentes dos nossos, né? Apesar das nossas ansiedades. É muito difícil essa competição. Entretanto, eu acredito que a gente não é por causa disso que a gente vai esmorecer. A gente tenta buscar o melhor possível, mas a gente tem amarras aqui que não são possíveis de serem rompidas. E a competição é muito desleal. A gente tem que buscar outros atrativos para o nosso porto aqui, né? Para nós competirmos, não em agilidade, porque essa é muito difícil, competirmos com eficiência, mas para a gente galgar a eficiência, a gente tem um longo caminho para percorrer aí. Tá bem? Eu não sei se o Mário e o Jean que gostariam de acrescentar alguma coisa, que estão comigo aqui, né? Nós somos fazemos parte de uma mesma diretoria, pensamos num sentido, mas às vezes as pessoas precisam se pronunciar aí. Mário e Jean querem complementar alguma coisa, por favor? Mário já falou que não, Almirante. Jean? Eu também deixo só para as falas do Almirante. Então, muito obrigado, Almirante. Obrigado pela sua presença, pela sua participação. Ted, obrigado pela sua pergunta. Obrigado, na sequência, Ted. Fábio Saboia, nosso conselheiro do Nordeste Export. Para quem a pergunta, Fábio? Júlio Castiglione. Aí, Fabrício, pela avó do seu filho. Um abraço ao Márcio e todos os amigos. É uma alegria estar aqui e retomar novamente as nossas lives. Um abraço ao Campos, Povia, toda a turma aí. Atualmente eu estou na diretoria do Porto de Maceió e temos aí nos deparado com problemas e questões comuns à CDRJ, a São Sebastião, a Codesa e a Santos, a SPA. De cara, a gente enfrenta os problemas de mão de obra, não só a questão de treinamento, preparo, como a parte toda de disponibilidade de mão de obra. O desafio de um PDV, implantação de SPS Code, alfandegamentos, calados, acessos, investimentos em modernização, investimento em infraestrutura, retroárea, revisão de despesas para baixo, com certeza, e a questão também fiscal e tributária, que cada docas a gente encontra uma realidade, muitas vezes, como é o caso do Nordeste, algumas taxas de impostos, como ISS e outras, eram pagas, até que agora estamos procurando fazer valer as decisões superiores, principalmente aí nesse caso aqui, Paranaguá obteve e serve de rumo para nós todos. A minha pergunta ao Júlio é a seguinte: Júlio, você que está aí, vai ser o pioneiro aí na privatização e que serve aí de sinuelo para nós, é importantíssimo que o que o Brasil Export nos traz, que é justamente essa oportunidade de ouvir tudo que o Caio falou do Pão de Açúcar,
ouvir outros projetos, provavelmente quando o TED também resolve falar de estar aqui ouvindo a Sul e ouvindo o Santos, Paranaguá a gente fecha o botequim e fica só batendo pau. Mas a Codesa está aí. Você está na marca aí para ir ao mercado. Como é que você vai enfrentar ou enfrenta a figura da modelagem da Docas e os arrendamentos dos terminais, enfim, essa relação da famosa tupinização dos portos? Como é que você enxerga esse day after para poder daí falar em captação e futuro e infraestrutura, que é uma coisa demorada, como o Caio colocou bem? Então, essa relação da Docas com o arrendamento e as tupinizações pós-privatização da Codesa, por favor. Ei, Fábio, boa tarde. Obrigado por sua pergunta. Você tocou num ponto que é crucial para o êxito do modelo, né? Nenhum modelo de desestatização que passe pela privatização da autoridade portuária vai conseguir lograr êxito se não enfrentar essa relação que deve existir com as arrendatárias que já estão presentes no porto organizado. Então, assim, eu vou dividir a minha resposta em 2 pontos, né? Em relação aos TUPs, o modelo que está sendo proposto para a Codesa não é o modelo que leva à tupização do porto organizado. Não é isso que vai acontecer. Embora a gente tivesse, em alguma medida, em algum momento desse processo todo, essa expectativa por parte de alguns players, né? Qual foi a decisão do poder concedente? Qual a decisão que o governo central levou para a audiência pública? Olha, vamos manter o porto público, mas vamos dar uma gestão privada a esse porto. E aí isso precisa ser entendido com muita cautela, e aí não é preciosismo de advogado como eu, né? Porque aí a terminologia é absolutamente importante para a compreensão do modelo. Se a gente estiver falando de privatização, e se estiver falando de privatização do CNPJ Codesa, está completamente compreendido o modelo. É isso mesmo. Então, se alguém falar que vai haver, né, por via privatização da Codesa, vai haver, sim, na linha que foi proposta pelo governo federal, vai haver uma privatização da Codesa. Esse é um ponto. A outra coisa é falar em privatização do porto, propriamente dito, do ativo isoladamente considerado. Isso está equivocado. Não vai haver privatização do porto organizado. O que vai haver para o porto organizado, eu já disse antes, né, é uma concessão, de maneira tal que a titularidade do ativo permanece sob domínio público, né, e aí aquele que vai gerir o ativo público, ele deve submissão ainda ao planejamento estratégico do governo federal, do governo local, a regulação da ANTAC, evidentemente que agora com alguma outra roupagem, com formatações, até para que você possa dar mais leveza para o modelo, né? Isso tudo sendo costurado com a ANTAC, mas o fato é que o porto continua público. Por isso que eu diria que, para o contexto da Codesa, a gente não deve falar em tupização, né? A gente vai ter aí privatização do CNPJ com concessão do porto organizado, o porto continua sendo, portanto, público. Pois bem, nesse modelo, Júlio, como é que vai se dar a relação da autoridade portuária, que agora é privada, né, no modelo que a gente está chamando aqui de private landlord, como é que vai se dar essa relação? Aqui existe uma regra de ouro. E essa regra de ouro, ela não advém, ela não sobrevém de vontade de quem está modelando, de quem está fazendo o modelo. Ela vem de uma vontade do constituinte, aliás, do constituinte originário, quando redigiu lá a Constituição com a redação original de 88. Que diz que a lei, nem os atos, né, poderão prejudicar o ato jurídico que já tenha se aperfeiçoado. Traduzindo isso para quem não é da área jurídica, significa dizer que nenhum modelo que a gente vai implantar agora para a Codesa poderá prejudicar os contratos de arrendamento que estão vigentes. Então, tudo aquilo que está lá pactuado, estou colocando tudo aqui, mas com alguma reserva, já explico o porquê da reserva, mas tudo aquilo que foi pactuado, por exemplo, com a Codesa, ou melhor dizendo, né, usando o rigor técnico aí, tudo aquilo que foi pactuado pelo governo federal, pela União, como, por exemplo, o terminal de Vila Velha, ou, por exemplo, com o terminal de PU, né, que vence lá em 2023, terá que ser preservado pela concessionária. Ela não tem a liberalidade de mudar esse contrato de maneira unilateral. Olha, Júlio, você falou em alguma reserva. E por que a reserva? Né? Aí um pouquinho de cautela não faz mal a ninguém, né? Para a gente compreender no detalhe.
Vai haver alguma mudança nesse contrato de arrendamento? Sim, vai haver. Esse contrato de arrendamento, que na sua origem tem natureza pública, é um contrato administrativo, ele será transmudado para um contrato privado. E aí isso gerou, já na audiência pública, na consulta pública, Saboia, alguma preocupação, algum alarde por conta dos atuais arrendatários. Olha, como assim? Eu tenho um contrato, ele poderá ser alterado? Bem, ele vai ser alterado, e aí a oportunidade agora é uma oportunidade de ouro para explicar mais uma vez, assim, ele vai ser alterado, ele vai se tornar um contrato de natureza privada, mas essa alteração ela é melhor para os arrendatários do que para a concessionária. Porque essa alteração, quando eu digo que deixa de ser um contrato público para ser um contrato privado, significa dizer, por exemplo, que aquelas cláusulas exorbitantes, aquele poder de império que hoje o poder concedente tem, face o TVV, no meu exemplo, face o PU, no meu exemplo, a concessionária não terá, porque o contrato passará a ter natureza privada. Então, hoje, um dos grandes desafios que a gente está tendo após a consulta pública é justamente de redigir novamente essa parte para evitar incompreensões quanto ao modelo. Então, a gente acha que assim, é inegociável o respeito aos contratos que já estão celebrados. Ah, mas o contrato era ruim. Se o contrato é legítimo, ele vai ter que ser respeitado. Portanto, eu não teria grandes preocupações com esse ponto. A gente já recebeu contribuições da ABTP, sobretudo da ABTP nesse aspecto. Essas contribuições estão sendo, sim, consideradas. Não foi uma consulta pública pro forma e a gente vai trazer no relatório final essas contribuições. Ok? Obrigado, Júlio. Obrigado pela sua presença, pela sua participação. Na sequência, Angelino Caputo, nosso presidente do Brasil Hack Export, diretor executivo da Arbitrário. Angelino, por favor. Obrigado, Fabrício. Parabéns aí para os expositores, grandes técnicos que nós temos aí à frente dos nossos portos, né? Eu vou direcionar para o pessoal da CDRJ, o Almirante Laranjeira, mas ele fica à vontade de delegar aí para o Jean ou para o Mário, né? Queria saber, dentro desses desafios que estão se avizinhando, se vocês já fizeram algum planejamento ou projeto ou estudo de demanda específico para receber eventuais cargas de cabotagem que estejam chegando em função do programa que está em votação aí. Se tem algum direcionamento específico para os 4 portos de vocês, alguma coisa focada no aumento da cabotagem. Vou passar a palavra aqui para o Jean, que é o especialista na matéria de novos negócios aí, por favor. Desculpem. Bom, a gente vê que o BR do Mar certamente vai trazer um maior impulso para a nossa navegação de cabotagem. Hoje, os nossos portos, tanto Itaguaí quanto Rio, né, no parte de container, eles já têm algo que usa bem a cabotagem, que a última milha, né, o transshipper, né, o feeder, a última milha, né, a gente, principalmente se efetiva Tecom, é um hub port também, é um terminal que funciona como hub, e muita carga chega ali, que o destino final não é o Rio de Janeiro e segue pela navegação costeira. Nós temos expectativa que isso vá crescer, os nossos arrendatários também estão bastante otimistas com isso, mas falando bastante francamente, a gente ainda não conseguiu ter elementos suficientes para dimensionar o quanto vai crescer e qual impacto a gente pode esperar no curto prazo da BR do Mar. A gente tem expectativa de que isso vá, de fato, trazer mais movimentação de cabotagem. A gente até tem alguns incentivos para isso, né? Como a maioria dos portos, a gente já tem um belo desconto tarifário desse tipo de navegação. E acho que com essa nova regulação do BR do Mar vai chegar mais coisa, mas tem um dimensionamento preciso de se vai subir 10%, 20%, 30%, a gente não tem ainda. Obrigado, Jean. Na sequência, Sérgio Aquino,
presidente do Norte Export, presidente da FENOP, um dos nossos patrocinadores aqui presentes. Sérgio, por favor. Precisa ligar o seu som, Sérgio. Muito obrigado, Fabrício, mais uma vez transmitindo aí meus sentimentos a você, familiares, e a todos que estão aí passando, né, por esse momento aí difícil que todos nós estamos passando. E gostaria de, mais uma vez, parabenizar o evento de alto nível, com a representatividade de portos terminais absolutamente relevante, grandes profissionais. Uma parte do que eu iria perguntar, e ao nosso amigo Júlio Castiglione, eu vou reiterar um pouquinho, porque ele respondeu uma parte, mas eu gostaria de ter aí a clareza, primeiro destacando que participamos da audiência pública e a FENOP apresentou e formalizou propostas e destaques, né, recomendações ou destaques sobre o tema, mas realmente há uma grande preocupação da forma como o texto estava escrito, envolvendo essa questão das alterações contratuais. É lógico que entendemos que as partes serão alteradas, entendemos que o contrato sai da natureza de direito público e vai para direito privado, direito administrativo para direito privado, porém, o texto, da forma como estava, causava e tem causado uma grande preocupação dos arrendatários com a possibilidade de alterar os contratos, não é? Eu entendi, mas gostaria só da confirmação do nosso competente presidente da CODESA, o Dr. Júlio Castiglione, a confirmação, então, de que esse texto está sendo revisado para que fique absolutamente garantido que as alterações elas deverão estar restritas às alterações das partes e da natureza jurídica do contrato, e que qualquer outra alteração dependerá exclusivamente da concordância do arrendatário. É isso, doutor Júlio? E Aquino, mais uma vez um prazer falar contigo aí. De fato, a participação da FENOP tem sido marcante durante todo o processo, né? A gente já vinha conversando em eventos aqui do Brasil Export, Sudeste Export, presencialmente, virtualmente, e não foi diferente na audiência. Então, assim, quero reconhecer aqui publicamente a contribuição que a FENOP tem dado para esse processo. Bem, agora eu tenho que dizer com muita cautela, até para evitar precipitações, né? A condução do trabalho de audiência de consulta pública é capitaneada pela ANTAC, um evento que se insere no rol de atribuições da própria ANTAC, de maneira tal que eu não poderia aqui me antecipar quanto a um juízo conclusivo em relação àquilo que a FENOP contribuiu. O que eu posso dizer aqui, sem aí nenhum medo de ser feliz, né, é que, de fato, esse ponto que a FENOP nos trouxe, né, durante o processo foi um ponto central de preocupação para nós também, e disse isso, inclusive, durante a audiência pública, o próprio secretário de Portos colocou dessa maneira, o presidente também da ANTAC também, já naquela ocasião, percebeu que, de fato, era um ponto sensível. E aí, sim, eu posso responder de forma categórica que a gente está reavaliando esse texto, muito embora eu não possa ainda agora, sob pena de estar me precipitando aqui, dizer qual vai ser a conclusão, né, no mérito, como vai ser aí a redação no final. Mas eu posso dizer assim, e aí já há um consenso muito, muito para além do razoável, né, eu diria até com uma unanimidade, de que, de fato, nós precisamos dar a garantia literal, redacional, de que não vai haver prejuízo para o ato jurídico que já tenha se aperfeiçoado. Portanto, esse é o driver de decisão, né? Qualquer coisa que seja diferente disso, certamente a FENOP e os outros players vão levantar a bandeira lá e falar, opa, precisa melhorar ainda em tal aspecto. Lembrando que esse processo não acaba agora, né? Porque o TCU ainda vai fazer algumas manifestações e a gente ainda tem a publicação digital. O próprio edital, a gente sabe que tem lá a sua fase de esclarecimento de eventuais impugnações, que a gente não deseja, mas que faz parte do jogo. Então, claro que a gente vai tentar exaurir ao máximo e levar um modelo mais maduro possível para leilão, Aquino, mas a gente certamente não exaure esse jogo agora nos próximos dias, não, tá bom? É isso. Obrigado, Júlio. Na sequência, César Meirelles, presidente do Conselho Internacional do Brasil Export, presidente da BOL. César, por favor. Muito boa tarde a todos. Me dirijo primeiro ao Fabrício, parabenizando por mais um evento exitoso. Da mesma forma, em nome de Mário Povia,
Cumprimento a todos pelo excelente evento, tantas personalidades e tanta competência reunida. Isso nos regozija muito. Então, a todos, parabéns. Eu quero pedir desculpa pelo fato de ter intermitentemente participado, mas, lamentavelmente, a operadora que nós usamos, não só várias, ela está muito ruim e intermitente. E tem tudo a ver com o que nós estamos também discutindo muito nos nossos grupos, que é infraestrutura portuária. Se nós não falarmos de infraestrutura tecnológica, nós estamos pecando com algum. E, certamente, estamos aí com um imenso desafio, que é o 5G. Todos nós teremos que estar preparados para isso, e o quanto antes, porque, do jeito que está, a nossa eficiência se vê muito reduzida. Mas, Fabrício, eu queria iniciar, não só parabenizando os palestrantes, que as falas foram excelentes, mas queria efetivamente enfatizar o luto que todos nós hoje sentimos, não só pelas perdas já anunciadas, mas pelo dia de hoje do nosso querido amigo, companheiro Kleber. Certamente é um cavalheiro e uma pessoa a qual a falta junto à competência que lhe era peculiar. Então, aqui é um registro por essa dor, por essa perda, que certamente todos nós também passou recentemente, o nosso querido Aloysio e tantos. Mas, enfim, fica aqui esse registro dessa dor que todos nós estamos sentindo e lamentando. Mas eu queria pegar aqui, quero agradecer até o Saboia, porque eu ia fazer uma introdução e ele muito bem botou na cesta todas as gerais que nós temos do ponto de vista das discussões portos. São todos aqueles elementos, mas todos os outros que os senhores com muita competência trataram. Mas eu queria pegar uma fala do almirante Laranjeiras, que eu gosto muito, que é a questão da busca por outras alternativas, almirante. Há quantos anos, décadas, nós discutimos questões relacionadas a pontos de atividade portuária, isso eu converso bastante com o Fabrício, e mais recentemente tenho conversado muito com o nosso amigo Caputo, do que nós temos que extrapolar a atividade portuária. Nós ficamos muito voltados a questões regulatórias pontuais, as questões uniformes até, né, daquelas que vêm sendo discutidas historicamente, mas eu penso, até mesmo como dos operadores logísticos, são integradores de atividades logísticas, nós temos que ter um olhar além dessa fronteira, aliás, muito além da fronteira. A pandemia nos mostrou que o olhar da logística ele tem em si um fundamento na tecnologia e na integração, né? Quer dizer, hoje todos nós nos utilizamos mais da tecnologia, efetivamente, para fazer com que a logística, em qualquer elo da sua cadeia, se faça efetivamente posta e com bastante eficácia. Mas eu vou pegar essa fala do almirante Laranjeira. Muito obrigado, almirante, pela sua exposição. Ao Caio Cunha de um projeto que, do meu ponto de vista, converge bastante para isso, que me anima, que me dá tanta motivação, que é uma plataforma plural, Caio. Um logístico de largo espectro. Logístico de largo espectro. E aí eu acho que a gente tem que também extrapolar única e exclusivamente a questão que seja de portos organizados, do que quer que seja. Com o Caputo, a gente tem conversado muito sobre essa questão da dinâmica da legislação, né, que vem sendo a todos nós posta, não imposta, mas posta, e que temos que dar esse olhar além da fronteira portuária. E aí eu lhe faria essa pergunta: como é que vocês, no Açu, esse conjunto de coisas, né? Quer dizer, essa plataforma tecnológica, né,
esse outro olhar para esse conjunto de coisas que, com tanta competência, todos os senhores conversam e que nós temos que olhar para o futuro. Caio, por gentileza. César, muito obrigado pela pergunta. É um prazer poder respondê-la. Eu vou ser muito sincero que eu não consegui entender muito bem, porque a sua internet deu umas falhadas. Eu não sei se foi só para mim, se foi para todo mundo, mas deu algumas falhadas no meio do caminho. Mas do que eu entendi, eu já vou responder. O Porto do Açu... Desculpe, peço desculpa, muito intermitente, perdão. Obrigado, Caio. Não tem problema, que isso. Eu vou tentar responder com base no que eu entendi. O Porto do Açu, César, como você muito bem falou, né, assim como todos os portos que estão aqui, né, nós somos um ponto do meio de uma cadeia logística muito maior, né, que começa numa produção e termina num centro de consumo, né? E a gente é um ponto é um dos elos dessa corrente logística. E o Porto do Açu, especificamente, ele é um porto um pouco diferente dos outros portos, principalmente os portos mais antigos, na medida em que é um porto que tem muita área para desenvolver, não tem uma pressão urbana em volta, limitando esse desenvolvimento, tem a capacidade de planejar, portanto, esse desenvolvimento de forma sustentável, e se usa dessas características e desse arranjo de governança e desse arranjo de desenvolvimento muito voltado para o mercado para poder desenvolver suas atividades, sempre olhando lá para frente e sempre pensando nas demandas que vão vir e que estão sendo colocadas no futuro. Por isso que a gente tem linhas de atuação e desenvolvimento de negócios de atração comercial voltadas para resiliência climática, para negócios sustentáveis, para economia de baixo carbono, para energia verde, energia com baixo impacto. Então, a gente tem, inclusive, uma diretoria de inovação e de negócios sustentáveis que se dedica a estudar, olhar para fora, ver o que está acontecendo no mundo, observar tendências e atacar o que não está posto hoje, mas o que vai ser posto no futuro como desafio comercial. Então, além de todos os esforços que a gente faz para atender o mercado hoje, como todos nós aqui, a gente também tem um time que está mirando e olhando o tempo todo para o futuro. Eu não sei se foi bem isso que você perguntou, mas foi do que eu entendi da sua pergunta. Obrigado, Caio. Passa César. Por aí. Obrigado. Desculpe, Fabrício, só para agradecer. Muito obrigado. Passa por aí. Desculpe, obrigado. Fabrício. Eu preciso encerrar e o último a participar dessa rodada é o Luiz Cacho, presidente do Porto de Sines. Presidente, obrigado pela sua presença. Eu lia logo cedo que o Porto de Sines vai virar, ou já virou, o grande hub europeu do agronegócio brasileiro. Então, presidente, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Amanhã nós temos reunião do Conselho Nacional, até para definirmos a nova data da missão do ano passado, e em breve queremos contar. Por gentileza. Muito, Fabrício, obrigado. E também manifestar, como já referi há pouco, os meus pêsames pelo falecimento da avó do seu filho. Relativamente à questão do evento, eu penso que em junho haverá condições para, tal como já tínhamos previsto, da missão a Portugal do Brasil Export, penso que pelo caminho, se continuarmos neste caminho, penso que em junho haverá condições de organizarmos o evento. As coisas estão a correr muito bem agora, passámos um período muito difícil em Portugal e as coisas estão no bom caminho, felizmente. Quanto ao evento, e como disse muito bem, tivemos um evento muito interessante com a participação da Ministra da Agricultura do Brasil e da Apex, que organizou com empresas brasileiras do agronegócio. Está aqui também o Ter Lago, da qual também eu espero, dentro de pouco tempo, ter uma conversa com ele sobre este tema do agronegócio e da possibilidade também de criarmos algo com o Porto de Itaqui e com os players do agronegócio do Porto de Itaqui. Portanto, estamos no bom caminho daquilo que procuramos, de certa forma, criar um corredor do Brasil para a Europa, de maneira a potenciar as empresas brasileiras do setor do agronegócio.
Quanto a este evento, eu gostava de fazer só uns pequenos comentários, porque achei interessante a palestra do Júlio sobre a questão da Codesa e o processo da privatização. E entusiasmo por estas coisas, sempre acompanhei, porque já vivi processos parecidos em Portugal que não aconteceram, já num porto onde eu estive a gerir, também esteve para passar por um processo desses, quando foi da altura do problema financeiro de Portugal, há cerca de 10 ou 15 anos, até em 2008, e tivemos para passar por um processo parecido. E dentro de quanto me apercebi, de facto, o que o Júlio procurou transmitir é que, de facto, o que vai acontecer é uma mera operação de um privado substituir o público na gestão do Porto. Ou seja, uma entidade privada vai a um concurso, ganha um concurso, substitui o público na gestão do Porto e paga uma renda a esse público, ou compra, portanto, essa gestão por X anos de rendas. Portanto, é um mero, eu com isto quero dizer que é uma mera operação financeira em que, de facto, os privados que estão no Porto mantêm todos os direitos e todas as garantias e o Porto continua a funcionar normalmente. Bom, o que é que isto, qual é o risco, a meu ver, e que é importante acautelar neste processo, até porque eu também, como disse, estive envolvido há aqui um risco importante, é que um privado, quando compra uma posição do Estado, paga, e paga bem, portanto, isto é um bom negócio financeiro para o Estado no momento em que vende essa posição, essa concessão por um conjunto de anos. Portanto, faz um encaixe financeiro dessa operação e essa operação, de facto, se não for a montante ou antes, na fase de concurso, acautelado um modelo de desenvolvimento do Porto com um conjunto de obrigações fortes para implementar concessões de novos terminais, um caderno de encargos preciso e rigoroso que o privado tem que cumprir, o que é que o privado vai fazer? Vai procurar rentabilizar, normalmente são entidades financeiras, são fundos de pensões, são aquilo que investem neste processo, vão procurar tirar o máximo de rendimento possível do dinheiro que investem. Então, se o modelo, e se a concessão, e se o modelo de desenvolvimento não ficar acautelado, o Porto pouco se vai crescer ou desenvolver no futuro, se não for numa perspectiva só meramente financeira, para o privado ter o retorno desse investimento que faz. Portanto, há que acautelar fortemente. O modelo pode ser bastante positivo, mas tem que se acautelar, de facto, uma estratégia de modelo de desenvolvimento do Porto que permita assegurar o continuado crescimento, novos modelos de negócio, novos investimentos em infraestruturas, investimentos num conjunto de coisas que assegure, de facto, esse modelo de desenvolvimento do Porto. Essa é a questão mais importante. E se isso não for feito, eu dou-lhes um exemplo. Não se passou num porto, mas passou-se num aeroporto. O Estado português concessionou a ANA Aeroportos, do aeroporto de Lisboa. Na altura, naturalmente, fez um encaixe financeiro, não sei quantos, não interessa o número. Portanto, já passaram, portanto, este processo foi em 2008, portanto, passaram 12 anos, 13 anos dessa privatização. Foi o melhor negócio para o privado. O privado pagou muito dinheiro na altura, mas de facto está a ter uma rentabilidade no investimento, porque o aeroporto duplicou, triplicou, acrescentou o movimento, mas de facto os investimentos, mas o que é que se está a questionar agora? E tem havido alguma disputa e picardia entre o Estado e o privado. É que o privado, como não teve um conjunto de obrigações bem definidas a nível de investimento e componentes bastante fortes, vai adiando, vai atrasando, vai dizendo que é aquilo, depois vai agarrando-se a um conjunto de argumentos, depois é a política pelo meio, portanto, e tudo isto, o modelo em si, o de desenvolvimento, depois não fica bem acautelado e essas obrigações de intervenção do modelo de desenvolvimento do Porto. Portanto, é importante e pode ser interessante, de facto, esta privatização, mas tem que se acautelar um plano rigoroso de investimentos e assegurar do conjunto que o privado fica com obrigações bem delineadas no tempo, ao longo do período da concessão, para assegurar o futuro e o crescimento da Codesa. Esta é a minha opinião e eu gostava de a manifestar, porque também já estudei algumas coisas sobre isto e acho interessante estas coisas, estas ideias e acho que são de apoiar e de apoiar, apostarmos, mas naturalmente temos de ter todo consciência do que é necessário fazer para cautelar e antes do concurso salvaguardarmos bem um modelo de desenvolvimento para a Codesa, que é importante. Obrigado, e agradecer mais uma vez ao Fabrício a oportunidade de estar aqui convosco e é sempre um prazer partilhar convosco estas coisas e acompanho com muito interesse aquilo que vai acontecendo nos portos no Brasil. Obrigado. Júlio, rapidamente, quer responder?
Sim, é o grande desafio, né? Falar rapidamente, mas vou tentar ser sucinto, Fabrício, pelo horário. Primeiro, Luiz Castro, obrigado aí por sempre abreviar a distância entre o Brasil e a Europa e Portugal e trazer para a gente esses influxos, né? Para a gente é importante demais a gente poder estar sempre testando o nosso raciocínio. Primeiro ponto, eu acho aí que eu consigo também talvez responder a pergunta que me foi feita pelo Raul Sá ali no chat. Quando a gente começa a discutir desestatização, seja em que modal for, né? Seja portuário ou rodoviário, pelo menos no Brasil, há uma tendência de trazer um traço de dicotomia para a discussão e de rotular a discussão. Não que o Luiz Castro tenha feito isso, mas eu quero esclarecer como se dá no modelo na cultura nacional. Aqui na cultura nacional, se alguém é favorável à participação do setor privado no setor público, que você está meio que se rendendo a algum entreguismo. Bem, eu não alimento esse tipo de dicotomia, não alimento mesmo. Eu acho que o grande desafio que nós temos é fazer o que a Holanda fez a seu modo, Bélgica fez a seu modo, e por que não dizer a Península Ibérica também, Portugal e Espanha, que tive aí visitando o Porto de Lisboa e o Porto de Leixões. E aí o que eu percebi, Luiz, e aí, por favor, me dê uma tolerância se eu estiver equivocado, é apenas minha percepção, estou abrindo meu coração para todos vocês. Eu percebi que em Portugal e também na Espanha, Bélgica, Antuérpia, as pessoas não estão preocupadas mais com essa discussão de natureza ideológica entre público versus privado. As pessoas estão muito mais preocupadas em saber como serão mais competitivas globalmente e como elas poderão tirar o melhor proveito socioeconômico, e eu digo, e vou frisar, socioeconômico, de um equipamento que é público. Então, cada um tem encontrado a sua maneira de lograr esse êxito. No modelo australiano, por exemplo, eles tiveram uma perspectiva que, a meu ver, comparando com aquilo que a gente tem como expectativa aqui no Brasil, eu diria que é um modelo excessivamente financeiro. Assim como o Luiz Castro colocou, uma perspectiva acentuadamente financeira. E por quê, Fabrício? Porque lá o governo central australiano e os governos estaduais australianos entenderam que os portos já tinham um grau de maturidade muito alto, era um ativo já, de certa forma, competitivo, e aí que o governo quis fazer lá foi o que eles chamaram de reciclagem de ativos. Olha, eu não vou vender, eu vou conceder por até 99 anos meu porto. Esse porto já não exige grandes investimentos, pelo menos a médio prazo, a curto e médio prazo, e com o dinheiro que eu recebo de outorga, eu vou construir ferrovia e rodovia onde nós não temos aqui na Austrália. Então, esse foi um modelo excessivamente financeiro da Austrália. E, com isso, encontrou gente lá que não estava, enquanto investidor, preocupado em fazer essa grande mudança, essa grande transformação que a gente precisa fazer nos portos públicos brasileiros. Eles encontraram já um porto que já era altamente tecnológico. É claro que sempre tem espaço para um incremento, mas esse investidor não vai encontrar o mesmo cenário no Brasil. Ele tem que estar preocupado, sim, com a função social que ele vai desempenhar no porto. Por isso que ele vai ter que estar alinhado com o plano de desenvolvimento do porto, com o PDZ, que é um instrumento que continua na mão da coletividade brasileira, ou seja, é o governo central que vai determinar o PDZ. Ele tem que estar disposto a submeter uma regulação tarifária mais leve, é verdade, do que aquela que hoje a Codesa tem, mas ela vai existir. E aí eu não tenho dúvida nenhuma de que, no plano que seria o ideal, aí eu digo até como servidor público, Luiz Castro, que sou aqui no Brasil, assim, se alguém me perguntar qual é o sonho que eu alimento, olha, o sonho que eu alimento é de que a gente pudesse ter um grau de maturidade social e cultural no país que eu vi em Portugal e que vi também no modelo de Roterdã e no modelo da Antuérpia. Qual foi o modelo? Com, evidentemente, as suas devidas peculiaridades, o modelo de corporatização de empresas públicas. Ou seja, existe um pacto social que vi, por exemplo, em Roterdã, em que as pessoas aceitaram que o governo central holandês seria dono de 30% de uma empresa pública, a municipalidade de Roterdã seria dona do restante, os outros 70%, e que essa sociedade aceitaria que a empresa pública que hoje administra o Porto de Roterdã iria atuar no mercado em condições de competitividade, iria atuar sob uma dinâmica privada, com a liberdade negocial que toda empresa tem que ter, seja ela pública ou privada. Eu vi isso também em Leixões. Leixões tem uma complexão física muito parecida com o Porto de Vitória.
a mesma área, eu estou falando aqui em metro quadrado, mas faz 3 vezes mais em toneladas movimentadas por ano que Porto de Vitória faz. É claro, não quero ser simplista, existem questões locacionais, existe o arranjo produtivo local, e isso a gente tem que considerar, mas o que eu estou querendo dizer é que eu percebi, na minha viagem lá a Leixões, que os meus colegas gestores do Porto de Leixões têm uma liberdade que eu não tenho aqui em Vitória. Então, do ponto de vista daquilo que eu considero ideal, gostaria, como servidor público, que o povo brasileiro, a sociedade que a gente compõe, fizesse um pacto social e entregasse aos gestores do Porto de Vitória, não precisa nem ser eu, Júlio Castiglione, mas aqueles que vão me suceder, e dissesse, olha, estou te outorgando aqui direitos e deveres para gerir esse porto público, na confiança de que você fará o melhor para a sociedade. E aí, eventualmente, se você performar bem, você vai ser bem bonificado, não vai pagar o salário que hoje eu considero, é claro, eu estou aqui sendo ousado, mas considero que quem assume hoje a gestão de porto público, eu tenho alguns dos meus colegas aqui, está sendo muito mal remunerado para fazer o que faz, porque é muito risco, com esse excesso de fiscalização e de regulação que nós temos, é muito risco. O doutor Mário Povia sabe disso, sente isso comigo. E mesmo quando a gente performa bem, a bonificação vem aquém daquilo que seria na regra de mercado. Então, assim, na minha cabeça, em algum momento a gente terá esse grau de maturação que o gestor vai ser bonificado quando bem desempenhar o seu papel, ele vai ser demitido quando mal desempenhar o papel e ele vai ser punido quando ele atuar em desvio de finalidade. É mais ou menos... Eu preciso encerrar, Júlio, por gentileza. Em 10 segundos. É o que eu vi na minha experiência de benchmarking e é o que eu, Luiz Cacho, de fato, assim, abrindo meu coração, desejo aqui para os nossos portos públicos. Acho que, com a concessão, encerrando aqui meu raciocínio, a gente está pavimentando o caminho para que, daqui a alguns anos, a gente possa, enfim, experimentar o que eu vi aí nos portos públicos portugueses. É o meu desejo, é o meu sonho de consumo. Eu tenho uma inveja boa, inveja branca, quando vejo isso, e estamos trabalhando para pavimentar esse caminho. Cacho, obrigado, tá? Obrigado. Obrigado, Cacho. Obrigado, Júlio. Bom, encerramos nesse momento a nossa fase das perguntas e agora passamos para as considerações finais. 2 minutos, por gentileza, para cada um dos nossos convidados. Nós já estamos com o horário aí completamente atrasado. Eu quero antes agradecer a presença do Angelino Caputo, do Toledo, da Bilena, da Arbitrar, João Bosco, Hermes Bastos, Arionor Souza e Flávia, do CONAPA, da Praticagem do Brasil, César Meireles, da ABOL, Henry Robson, da MSC, Joana Brotas, Raquel Guimarães, presidente Júlio, da CODES, Luiz Capela, da Santos Brasil, Ricardo Molícias, do SOPESP, Sérgio Aquino, da FENOP, Ted Lago, do Porto de Itaqui, além, lógico, do Almirante Laranjeira, do Jean Paulo, do Mário Povia, da CDRJ, do Aloysio Sobreira, da Mercochip, e da Luciana Guerizi, da ATP, alguns dos nossos patrocinadores aqui presentes. Então, vou fazer a ordem inversa. Então, vou começar agora com o Dr. Paulo Oda. Paulo, 2 minutos, por gentileza, para as suas considerações finais. Só ligar o seu som, doutor Paulo. Agora sim. Tá. Eu gostaria de reiterar meus agradecimentos a essa participação dessa live, realmente muito interessante, bastante de um altíssimo nível, e desejar aí, esse processo de desestatização que está se iniciando com a CODESA, né, um sucesso na busca desse equilíbrio entre os interesses econômicos e interesses socioambientais, que eu acho que é o ponto principal em todo o processo de desestatização. Agradeço a todos aí e fico à disposição lá na DOCA de São Sebastião. Abraço a todos. Muito obrigado, doutor Paulo, mais uma vez pela sua presença e pela sua participação. Caio Cunha, por gentileza, suas considerações finais. Júlio, Fabrício, eu só queria agradecer novamente o convite, mandar uma saudação a todos que ficaram até aqui ao final. Obrigado a todos. E reforçar que o desenvolvimento portuário do setor tem que ser olhado de maneira holística. Eu entendo que essa separação entre privados e públicos é algo que não tem que ser incentivado, e eu acho que temos todos que perseguir uma melhoria do sistema como um todo, um aumento de competitividade para todos, e entendendo que quem faz a operação na ponta é sempre um privado.
a gente tem que fortalecer os nossos mecanismos para trazer uma melhoria global para todo o nosso setor, para o público, para o privado, para todo mundo, porque, no fundo, é isso que a gente precisa, uma melhoria contínua de todos os nossos serviços para a gente melhorar nossa balança comercial, para a gente melhorar nossa competitividade e nossa comércio exterior. Um grande abraço a todos, foi um prazer e uma honra ladear com pessoas tão importantes do nosso setor essa discussão. Um grande abraço, Fabrício, um grande abraço a todos. Obrigado, Caio. Obrigado pela sua participação. Doutor Júlio Castiglione, por gentileza, seus 2 minutos para suas considerações finais. Não serão necessários, Fabrício. Já recebi, fui brindado aqui com perguntas de altíssima qualidade, muita densidade, como sempre. Abusei do direito aqui, da tolerância de vocês aqui com o tempo. Eu quero te agradecer mais uma vez aí e dizer a vocês que eu já li algumas das perguntas. Infelizmente, não vou ter tempo de falar da relação comunidade-porto, enfim, outros assuntos que foram tratados aqui. Mas fico à disposição aí, meu telefone, o Fabrício tem, quem quiser mandar perguntas. E, assim, peço, de alguma maneira, desculpa pelo meu entusiasmo pelo tema, né? Tem tomado minha rotina aí nos últimos 2 anos. E não se enganem, assim, quando eu acabo reuniões como essa aqui que a gente tem na Sudeste Export, eu saio daqui cheio de incertezas. Eu fico cheio de dúvidas e aí isso me força, junto com os meus colegas aí, a tentar equacionar essas dúvidas. Então, obrigado por, mais uma vez, me trazer tantas dúvidas. Muito obrigado, Fabrício. Obrigado, Júlio. Obrigado mais uma vez. Almirante Francisco Laranjeira, por gentileza, suas considerações finais, Almirante. Doutor Fabrício, só tenho que agradecer aqui o excelente evento, né? Nós começamos assim num nível muito bom e o que mais me deixa satisfeito é que a gente sai daqui pensando, né? Pensando, nos bota a pensar como é que a gente pode melhorar os nossos portos, aproveitando essa oportunidade com experiências dos demais. Então, só tenho que agradecer. Tenho certeza que começamos o ano muito bem, com um evento de ótima qualidade, uma participação, perguntas inteligentes, umas apresentações excelentes. Então, parabéns aí ao Brasil Export. Estaremos juntos nessa caminhada aí, nesse ano de 2021. Um forte abraço a todos, saúde e paz, e todos se cuidem, por favor. Obrigado, Almirante. Presidente Mário Povia, começamos o Sudeste Export com o pé direito, né? Por gentileza, seu encerramento. Obrigado, Fabrício, e obrigado a todos que participaram do evento. Uma discussão calorosa. Se deixar, Fabrício, a gente fica mais 3, 4 horas aqui conversando do assunto. Eu acho que vamos ter muita discussão sobre isso, muitos debates. E acho que o que comentou o Almirante, comentou o Júlio e Caio, enfim, a gente sai realmente pensando, né, e refletindo, né, sobre o setor. Audiência fantástica, começamos com o pé direito mesmo, e, de novo, acho que o Brasil Export, Sudeste Export, sai maior, né, e é muito legal ver todo mundo nesse debate, nessa união. Isso parece uma grande família, e é muito bacana estar aqui com vocês, e agradeço aí a presença de todos. Começamos em alto nível. Um abraço a todos. Obrigado, Mário. Sem dúvida, temos aqui uma grande família. Agora, ao longo da semana, nós teremos os nossos compromissos internos das reuniões dos diversos conselhos. E lembrando, nossa próxima live, dia 23, terça-feira que vem, Marcelo Sampaio, secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, falando sobre os planejamentos, aí, sobre toda a expansão aí da área de infraestrutura desse país. A todos, muito obrigado pela tarde, muito obrigado pela oportunidade e até o dia 23. Um grande abraço. Obrigado, até a próxima. Abraço. Tchau, tchau. Abraço a todos. Abraço a todos. Obrigado. Tchau, abraço a todos. Abraço a todos. Boa tarde.